Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 2, number 2, desse terço. Bora lá? Língua portuguesa. Faremos as correções sobre a história da Alice no País das Maravilhas e também trabalharemos ortografia, junto ou separado. Então vamos lá, galera. Vamos começar com a correção, tá? Da aula passada. Nós trabalhamos ali o texto literário, né? Deixa a prof colocar o livro aqui do ladinho. O livro já tá lá na frente, né? Então, vocês deveriam responder lá no caderno de vocês, né? Vocês sabem, ou você sabe, né? O que é um texto literário? O que é um texto literário na visão de vocês? O que vocês colocaram ali nessa número 1? Então, nós temos, você sabe o que é um texto literário? Você gosta de literatura, ou seja, de ler romances, contos e poemas? E por quê? E qual a importância do texto literário, tá bom? Qual é a função social do texto literário, tá? O que é o texto literário, gente? É aquele que o autor recria a realidade, só que com doses de muita criatividade e imaginação. Basicamente é isso, tá? O texto literário. Você gosta de literatura? De ler romances, contos e poemas? Por quê? Eu gosto bastante, né? Porque eu acho que isso acrescenta palavras novas ao meu vocabulário, instiga a minha curiosidade e a minha criatividade. E qual é a importância do texto literário ali? O que vocês acham? Qual é a função social dele, né, gente? O que é importante? Por que é importante o texto literário? Justamente por isso, né? Porque ele nos traz bagagem, aumenta o nosso repertório cultural, então é tudo de bom, né? Então vamos lá. Página 24, né, onde a prof começou a ler aí um pouquinho sobre a história do autor de Alice no País das Maravilhas. E a pergunta número 1, que é uma pergunta pessoal, se Alice se tornou uma das personagens mais conhecidas da literatura mundial. Escreva o que você sabe sobre ela e compartilhe com os colegas e professor. Então, que a Alice era uma menina muito curiosa, com uma imaginação muito fértil, né? Basicamente isso, mas o que você sabe. Então, antes da pesquisa, tá bom? Página 25, nós tínhamos ali o primeiro capítulo, né, do romance Alice no País das Maravilhas. E nós lemos, né, na aula passada, a prof não vai ler novamente, porque é só a correção, mas na aula passada nós lemos, né? Né, Alice? Não é você, Alice, é essa Alice aqui, ó, do nosso livro. Lá na página 26, nós temos então as perguntas referentes ao texto, tá? A história inicia em um momento de tranquilidade e um pouco sonolento para a personagem Alice, certo? Onde Alice estava e com quem ela estava? Alice e sua irmã estavam sentadas perto de um barranco. Letra B. O que os personagens estavam fazendo? A irmã de Alice estava lendo e Alice estava espiando o que ela lia. Letra C. O estado de espírito de Alice era de tédio, né? Ai, que tédio, porque, né, não tinha o que fazer, ela ficava ali espiando o que a irmã estava lendo. Alice sentia-se entediada, aborrecida por não ter nada para fazer. Sentia uma grande preguiça, porque o dia quente lhe provocava sonolência, né? Número 4. O que aconteceu interrompendo a monotonia do momento? Um coelho passou correndo apressado pelas meninas. Número 5. O que Alice achou realmente estranho? O coelho tirar o relógio do bolso. Aquilo para ela foi muito estranho, né? E por que, em sua opinião, Alice foi atrás do coelho? O que a motivou, né? Aqui vocês poderiam explanar sobre curiosidade, né? Ela teve curiosidade quando ela foi atrás do coelho. O tédio que ela estava sentindo, né? A motivou a ir atrás do coelho, tá bom? Aí vocês poderiam colocar, falar mais sobre isso, tá bom? São só sugestões que a prof deixou aqui, porque é uma pergunta pessoal, tá bom? Lá na página 27 tinha mais um trecho do primeiro capítulo e depois as perguntas na página 28.
O que aconteceu após Alice entrar na toca do coelho? A toca se transformou em um poço e Alice começou a cair. 9. O que aconteceu de estranho na queda da Alice? A queda começou como se fosse em câmera lenta. Alice conseguiu olhar para os lados, ver estantes e pegar alguns objetos. Como mostra ali, né, na ilustração da página 27. Como era o poço? Descreva-o. Era muito fundo, escuro. Suas paredes estavam cheias de armários e prateleiras, mapas e quadros pendurados, tá? Agora, de acordo com o nosso cronograma, nós faremos as atividades, né? Zeramos a correção até aqui a página 28 e faremos as atividades da página 29 a 32. Então, bora lá. O prazer da leitura, né? Ah, professora, você fez a mesma coisa da aula de ontem, não tinha terminado a página 28 ainda. Então, rebobina a fita. Então, continuando, pessoal, na página 28, né? O prazer da leitura, que a prof leu na aula passada. O que acontece ao ler um texto de literatura? O leitor passa a ter contato com um mundo novo, criado pela imaginação e que pode se aproximar ou se distanciar do mundo real. No texto literário, o leitor participa de um jogo. Ele precisa aceitar que, naquele mundo imaginário, certos eventos e certas ações são possíveis. Quando lemos que Alice encontra um coelho falante, que ele tem um relógio, que ela cai em câmera lenta em um poço sob uma toca de coelho, o leitor aceita que é possível, que isso é possível naquele mundo criado pela imaginação, tá? Dentro desse romance, então, né, se mistura o real com o imaginário, tá? Caindo, caindo, caindo. O que significa a repetição do verbo cair? A repetição do verbo cair, gente, na número 11, indica a duração da queda, que foi demorada, né? Então, caindo, caindo, caindo. Pelas ações de Alice, qual é a principal característica da menina? Explique sua resposta. Então, olha lá, curiosa, inteligente, corajosa, observadora. Dentro dessas características, vocês poderiam escolher algumas e explicar, tá bom? Por que ela é curiosa, se você colocou curiosa? Por que ela é inteligente? Por que ela é corajosa? Por que ela é observadora? Então, ela é observadora porque ela conseguiu observar o coelho, né, o relógio, enfim, onde ele estava indo. Foi corajosa e curiosa ao mesmo tempo, né, de segui-lo até a toca. Foi inteligente, em que sentido ela foi inteligente, né? De perceber que ele não era um coelho qualquer, né? Depois, aí, a número 13 era para que vocês compartilhassem aí o que vocês sabiam sobre essa história e o que imaginavam, né, que fosse acontecer com a menina na sequência, tá bom? Isso vocês mandaram para a prof aí por imagem, tá? Agora sim, vamos para a atividade de hoje, da página 29 a 32, tá? Das páginas, então, 29 a 32. Tipos de narrador. O narrador, a gente sabe que é o que conta a história, organizando essa narrativa. Vai inserindo descrições, apresentando as falas dos personagens. Há narradores que interferem mais na narrativa e outros menos. Ao iniciar uma história, o autor do texto tem que tomar a seguinte decisão. Quem conta a história é ou não um dos personagens? A gente já viu isso em vários textos desde o início do ano, né? Em que o autor teve que tomar essa decisão, né? Se o narrador seria um dos personagens ou seria uma pessoa à parte narrando a história de todos os personagens. Então, vamos lá. Essa escolha direciona como a história será contada. Claro que dá toda a diferença, né? Narrador em primeira pessoa, gente, é aquele que, sendo um dos personagens, conta a história sobre sua perspectiva. Esse narrador pode ou não ser o protagonista, ou seja, o personagem principal. Leia trechos de duas histórias. Olha, o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Quando eu contei para o papai que eu tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir. Eu quis saber por quê. Ele olhou para a cara da mamãe, ela agradou meus cabelos e disse: Nada, minha filha, é que seu pai achou engraçado. A rendeira borralheira. Era uma vez uma pequena cidade chamada Santa Rita. Um lugar bonito, silencioso e sossegado, onde raramente acontecia alguma coisa diferente da rotina. Os adultos trabalhavam, as crianças estudavam, os pássaros voavam, as flores se abriam e os dias passavam um depois do outro, sem qualquer novidade. Um tédio. Então, gente, dentro do que a gente viu aqui, né, o que é o narrador em primeira pessoa, que é aquele que é um dos personagens e conta a história sob a sua perspectiva,
sendo ele o personagem principal ou não, vocês vão responder agora. Qual história dessas que a prof contou está narrada em primeira pessoa? E a letra B, justifique a sua resposta à questão anterior. Então, se vocês colocarem, professora, a história que está narrada em primeira pessoa é o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Aí, na letra B, vocês vão colocar o porquê. Ou a rendeira borralheira, mesma coisa, tá bom? Narrador em terceira pessoa. É aquele que conta a história como se fosse um observador, ou seja, ele não participa dos fatos. Esse tipo de narrador pode assumir características diferentes, o que leva a duas classificações: narrador observador e narrador onisciente. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essas duas classificações agora. Narrador observador, quem conta a história, sabe o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens, ou seja, não conhece os pensamentos, né, desses personagens. E o narrador onisciente, ele, além de conhecer todos os fatos, conhece inclusive os pensamentos dos personagens, ou pelo menos alguns deles, tá bom? Então, essa é a diferença entre o narrador observador e o onisciente. Leia este trecho de Alice no País das Maravilhas. Como ela queria sair daquela sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendescentes e aquelas fontes fresquinhas, mas não conseguia passar sequer sua cabeça naquele buraco. E mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, de nada serviria sem meus ombros. Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta. Acho que seria possível se eu soubesse como começar. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente, vocês sabem, que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Então, dentro desse trecho, quem conta essa história é um dos personagens? O que vocês acham? Gente, dá para perceber, tá? Com a leitura da prof. Mas se mesmo assim vocês não perceberam, leiam, tá bom? Vão lá na página 30 e leiam quantas vezes forem necessárias, tá bom? O narrador conhece os sentimentos e as emoções da personagem Alice? Sim ou não? Letra C. Qual é o tipo de narrador presente em Alice no País das Maravilhas? É o narrador observador ou onisciente? Letra D. Copie no caderno um trecho em que fique evidente esse tipo de narrador. Tá bom? Gente, aqui tá dizendo para copiar no caderno, tá? Por quê? Porque, por menor que seja o trecho, não tem espaço no livro. Então, vocês vão fazer cabeçalho, margem, tudo bem bonitinho. Coloquem lá o número da página, letra do exercício, número 2, né? Página 30, exercício 2, letra D, tá? Aí vocês vão fazer a resposta, tá bom? Página 31. O tipo de narrador é um elemento a que se deve estar atento quando se lê uma obra. Essa é uma escolha feita durante a criação de um texto narrativo. O que determina escolher o tipo de narrador, né? Depende da história, ou seja, o tipo de narrador precisa ser apropriado para a história que se quer contar. Treine o uso dos tipos de narrador realizando a atividade a seguir. Então, olha lá, gente, número 3. Reescreva o trecho de Alice no País das Maravilhas empregando um narrador em primeira pessoa. O prof vai lá na página com vocês, na página 31. Gente, e o trecho é exatamente esse aqui, ó, tá? Ai, funciona o mouse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Porque as atividades são referentes a esse trecho aqui, ó. Então, é esse aqui que vocês vão trabalhar aqui, tá? Reescrevendo ele, empregando um narrador em primeira pessoa, tá? Número 4, houve houve muita diferença em razão da mudança do tipo de narrador, converse sobre isso com colegas e professor. Vocês vão responder aqui. Se para vocês, quando vocês reescreveram esse trecho do livro, empregando o narrador em primeira pessoa, vocês acharam que houve muita mudança aí, né? No texto, houve essa diferença no texto em relação a essa mudança, tá? Daí vocês vão escrever aqui para a prof, tá bom? Foco na língua, gente. Ortografia. Agora sim, junto ou separado. Complete o trecho com as palavras que o professor vai ditar, tá? Aqui, gente, nessa página, deixa a prof abrir aqui junto com vocês, ó. Eu vou ler para vocês, tá bom?
já com as palavras que vocês devem preencher ali, tá? E daí vocês vão me dizer, escrevendo, é claro, se essa palavra se escreve junto ou separado. Então, a toca do coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas, de repente, é a palavra que vocês escreverão aqui, abria-se como um poço. Tão, de repente, aqui também, que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. Então, aqui, gente, nesses dois espaços, a prof acabou de falar as palavras que vocês devem colocar. De repente e de repente, tá? A mesma palavra. Mas esse de repente se escreve junto ou separado, tá? Aí é com vocês. Você acertou a grafia dessas palavras? Sim ou não? Depois vocês saberão. Na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra, ou seja, elas são pronunciadas de forma contínua, não ficando claro para o ouvinte, muitas vezes, o final de uma palavra e o início de outra. No entanto, na escrita, essa separação precisa ficar evidente. Complete as frases com as palavras que o professor vai ditar, tá? E eu vou ditar agora para vocês, tá bom? Também aí é um exercício para que vocês trabalhem se aquelas palavras que vocês vão colocar nos espaços aqui, se elas se escrevem de forma junta ou separada, tá bom? Então, olha lá. Gosto de Alice no País das Maravilhas. Por isso, aqui vocês vão escrever por isso, vou pegar o livro emprestado na biblioteca. Letra B. Seu livro deve estar embaixo ou em cima. Vejam que eu digo a palavra que vocês devem colocar e pinto o espaço onde essa palavra deve ficar, tá bom? Então, ou em cima de sua cama. Letra C. O que você vai fazer depois das aulas? Letra D. Se você chamasse o professor, ele explicaria novamente a matéria. Letra E. Chama-se de narrador aquele que conta a história. E letra F. A gente gosta de ouvir contação de história. Gente, se vocês errarem a letra F, eu vou morder a orelha de todos vocês. Porque o que a gente já trabalhou, né? Sobre agente junto, agente separado. Lembra do agente junto, 007, agente secreto? Então, não dá para errar, né? Tá bom, galerinha? Então, é isso. Vocês ainda têm hoje aulinha de empreendedorismo, e de matemática, para quem não assistiu ainda, tá bom? E para quem já assistiu essas aulinhas antes, que foram as primeiras que a prof gravou, essa de língua portuguesa, só finalizar as atividades e correr pro abraço, tá bom? Não se esqueçam que hoje, até as 3 da tarde, a prof está recebendo os vídeos das campanhas políticas de vocês, tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até as nossas aulas do quarto, tá bom? Beijo, beijo e tchau!